Olá pessoal, olá buscadores, estamos no segundo capítulo do livro Os Prazeres da Alma. Desapego. A mente apegada a fatos, acontecimentos e pessoas é incapaz de perceber a sua essência. Aquele que está agarrado ao ego descobre que sempre esteve repleto do sagrado. Quando alguém passa silenciosamente por um desfiladeiro, percebe o sussurrar de sons distintos que repercutem através dos ventos, nas pedras e árvores, como são manifestações dos ecos da natureza daquele lugar, como aqui nessa imagem. A gente escuta as folhas batendo, os pássaros, a gente escuta todos os sons da natureza. A criatura interioriza e aquieta a mente, silenciando sua intimidade, faz com que seu reino interior assemelhe-se a um sereno desfiladeiro, de onde surgem as mensagens inarticuladas da alma, são manifestações dos ecos transcendentais do universo. Quando a gente está aqui num campo, olhando a natureza, a gente ouve os ecos da natureza. E quando a gente está num ambiente com os olhos fechados e tentando silenciar os pensamentos, deixa passar e se começa a querer se escutar, começa a vir esses ecos, como ele disse aqui, um sereno desfiladeiro. Surgem as mensagens inarticuladas da alma. E essa figura aqui, ela representa a primeira frase ali, quando a gente está apegada a fatos que aconteceram lá anos atrás, há muito tempo, ou até semana passada, mas eu me lembro daquilo e quando eu me lembro, vem o sentimento ruim de novo, vem o choro, isso é o apego. E aí, diz aqui, algumas pessoas nunca serão livres pelo simples fato de elas sentirem um enorme apego por tudo aquilo que as fazem sofrer. E aí quando tu fica apegada nessas coisas, tu não descobre esse som interior, esse reino interior que a gente tem. Nesse estado interior, onde impera a quietude e a tranquilidade, o indivíduo tem um encontro consigo mesmo, com sua mais pura essência, o seu espírito. Na presença da inquietação e dos inúmeros anseios, a mente apegada bloqueia a fonte sapiencial e polui a via de acesso pela qual se ausculta a fonte da excelsa sabedoria. Eu procurei uma imagem que mostrasse mais ou menos assim vários canos e todos entupidos para representar como é que estão os nossos pensamentos. A sujeirinha nos canos seriam os nossos pensamentos que a gente fica dando abertura para eles e fica naquele ciclo de pensamentos repetitivos e pensa no passado e pensa no futuro e acaba entupindo os nossos canais energéticos e impede a gente de ouvir o nosso espírito. Quando a gente se predispõe a parar e a fechar os olhos e exercitar essa escuta, a gente começa a desbloquear esses canais, esses canos sujos, digamos assim. As pessoas do mundo estão distraídas entre os eventos do passado e os do presente, e eu acrescento os do futuro também, plenas de desejos pessoais que turvam e contagiam sua visão cósmica. Isso a impede de expandir e expressar de forma espontânea e natural a sua religiosidade inata. Religião vem de religar, religar ao divino, religar não é religião específica. Devemos quebrar os grilhões e expulsar as 1000 vozes que enxameiam a nossa casa mental. Assim ficaremos limpos e desnudos, livres e despojados, libertos de tudo.
então haverá naturalmente nesse desfiladeiro interno o reverberar de algo essencial, antes oculto, mas agora presente, em que se percebem com clara nitidez seus recursos infinitos e sua capacidade de despertar potenciais inatos. E aqui eu achei, ainda bem, uma imagem na internet que mostra essas vozes que a gente tem nos nossos pensamentos, os auto-julgamentos que a gente faz. Não permita que a sua mente brinque com você. Pensar demais no passado e se preocupar demais com o futuro são os maiores causadores de dores desnecessárias. Abrace o momento presente. Recolhemos da antiga sabedoria oriental esse trecho que bem ilustra a nossa ideia sobre desapego e serenidade interior. Quando o vento chega e oscila o bambu não guarda o som depois que o vento passou. Quando os gansos atravessam o lago não conserva seus reflexos depois que eles se foram. Ali, como vocês estão vendo, eles estão passando e tem os reflexos na água, mas esses reflexos não ficam para sempre, depois passa. O que ele está querendo dizer aqui? Que passa as situações e não fica gravado. Que a gente poderia exercitar isso. Passam os acontecimentos e a gente não grava isso na nossa mente e fica repetindo. Da mesma maneira, a mente das pessoas iluminadas está presente quando ocorrem os acontecimentos e se esvazia quando os acontecimentos terminam. Eu sei, é difícil, eu concordo, mas é um exercício. A doutrina da reencarnação aumenta os deveres da fraternidade, visto que, entre os vizinhos ou entre os servidores, pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. Quando temos algo querido ou pensamos ter a posse de alguém que muito amamos, sofremos ao nos separarmos dele. O ciúme é o resultado do apego, o medo de perder. É preciso perceber a diferença entre o amor real e a relação simbiótica, ou mesmo o apego familiar. A realização espiritual não está em nos apegarmos egoisticamente aos entes queridos, e sim nos interagirmos fraternalmente uns com os outros. O apego é exatamente o oposto do amor. O amor diz: quero que sejas feliz. O apego diz: quero que me faças feliz, quero que esteja comigo. E o amor diz: quero que seja feliz independente se for comigo, se não for comigo. E aqui, quando ele fala da doutrina da reencarnação, às vezes nós não entendemos por que temos um sentimento muito forte por alguém, e aí vem a questão do apego. E diz que pode ser que naquele espírito, aquela pessoa não é tua conhecida de outras vidas e que vocês tiveram uma história, 2, 3, 4 experiências juntas em relacionamento. Então, a doutrina da reencarnação explica isso. Às vezes, a gente se apega até sem um motivo aparente, mas a reencarnação explica isso. E isso não é motivo para ti continuar te apegando. Tu tem que exercitar a fraternidade, porque assim como tu pode ter tido vários relacionamentos com essa mesma pessoa, as antipatias também. Ela não me fez nada, mas eu não vou com a cara dela. A doutrina da reencarnação explica. E ela sugere o quê? Fraternidade, independente. Se é simpatia ou se é antipatia. O desapego nos leva a desenvolver um amplo senso de liberdade e de confiança em nós mesmos. Nosso calabouço reside em nossos mais íntimos atos e atitudes. Prendemo-nos nos grilhões de nossa própria criação mental.
e fazemos o mesmo com aqueles que amamos. O indivíduo desapegado participa com a família e com toda a comunidade de um relacionamento saudável e espontâneo. Não vive atado aos vínculos doentios da ansiedade de separação, pois crê plenamente que a lei das vidas sucessivas não destrói os laços de afetividade. Antes, os estende a um número cada vez maior de pessoas e também por toda a humanidade. O que ele está dizendo aqui é que as relações não terminam com a morte do corpo e que essas pessoas a quem a gente sofre muito por perder, exemplo, meu pai, quando eu perdi, sofri bastante, mas a doutrina da reencarnação, doutrina espírita, me ensinou que ele está bem, ele continua vivendo e a gente vai se encontrar aí mais adiante nas vidas sucessivas que a gente vai ter. Então, é um consolo para nós, é uma resposta para o apego à doutrina espírita, nos ajuda a entender isso. E aí, mais uma figurinha da internet. Eu não sei se vou estar aqui amanhã. Mesmo que hoje eu te ame muito, 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 eu não posso garantir nada além do agora. Trabalhar o desapego é isso, é curtir o momento presente. O que vai acontecer amanhã só a Deus pertence, né? E se acontecer o pior, a Deus pertence também. E futuramente vamos nos encontrar, né? Aí a gente se dá conta que a gente ficou tão preocupado com os apegos do passado, os sofrimentos do passado, revivendo a cena, chorando de novo e revivendo. E o futuro, o que vai ser o futuro? Como é que vai ser o ano que vem? E agora? E fica nesse jogo de passado e futuro. E aí essa música vem nos ensinar que a gente ficou tão preocupado e não viveu o tempo, o momento presente. E aí se dá conta, devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer, devia ter arriscado mais, até errado mais, ter feito o que eu queria fazer, queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. Que a gente possa, então, trabalhar o desapego, se esforçar para desapegar dos momentos passados e dos momentos futuros e curtir o seu presente, quem está à sua volta nesse momento, a sua família, seus amigos, e curtir esse momento. Tirar o melhor proveito, mas não no sentido de apego, no sentido de fraternidade, respeitando cada um do jeito que é. E aí terminou o capítulo e eu trouxe uma sugestão para a gente avaliar e analisar nossos apegos. Botei aqui alguns exemplos, pode-se colocar outros. Relacionamento familiar, amoroso, amizade, sentimentos, bens materiais. Que situações eu sinto que ainda sou apegado? Dentro da família, dentro do relacionamento amoroso. E que situações sinto que já desapeguei? É difícil, é uma sugestão, mas vale a pena a gente fazer essa avaliação até para a gente se conhecer e descobrir aí os prazeres da alma, da nossa alma. Então é isso. Fiquem com Deus, bom exercício e até a próxima.